E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre medo. Para começar isso, eu preciso explicar o que é o medo. O medo, ele é algo natural no nosso corpo. Ele é um instinto de sobrevivência. Quando você tem uma percepção de perigo, seja ele real ou imaginário, você tem medo. Logo, não é sobre você ter ou você não ter medo, porque isso é algo natural. Em algum momento você vai ter medo. O ponto é como você vai agir perante o medo. Existem vários exemplos bíblicos onde a gente pode encontrar esse sentimento. Por exemplo, a história de Esther. Ela tinha que se apresentar perante o rei para pedir em favor do seu povo. Porém, se alguma pessoa se apresentasse ao rei sem ser convidada, ela poderia ser morta. Claro que Esther teve medo de ir até lá, só que ela foi. Se você ler a história de Êxodo do Egito, você claramente vê medo em Moisés. Porém, você também vê uma evolução, cara, onde o medo ia desaparecendo e a confiança em Deus ia crescendo conforme ele tinha relacionamento com o Pai. Nós podemos ver outro exemplo em Jesus. A gente imagina que para ele era fácil, que para ele foi fácil ser tentado pelo diabo no deserto, que para ele foi fichinha morrer do jeito que ele morreu. Cara, ele era um ser humano assim como eu e você, e sim, ele teve medo. Mas olha como que ele escolhe agir. Prostrou-se sobre o rosto orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele está dizendo, Senhor, se eu não precisar viver isso, eu agradeço. Mas eu quero viver aquilo que você tem para mim, que seja feita a tua vontade. Para ele não interessava, ele iria fazer o que fosse preciso, independente de estar ou não estar com medo. Em outro momento, Jesus estava com seus discípulos e mandou eles irem na frente. Mais tarde, ele foi se encontrar com os discípulos, de uma maneira bem peculiar. Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Cara, imagina os discípulos olhando, meu Deus, tem um fantasma sobre as águas, tem um espírito maligno lá. E Jesus fala, não, sou eu. Então Pedro, da maneira e da personalidade dele, responde, se é você, me chama para ir até você. Nesse momento, Pedro vence o primeiro medo, sobre ser ou não ser um fantasma. Ele começa a se aproximar, andar em direção de Jesus, só que o foco dele não era somente Jesus. Ele começa a olhar para o lado, ver o vento batendo, ver as ondas quebrando e o medo inunda o coração dele. Por causa disso, por causa do medo voltar e ele perder a fé, ele começa a afundar na água. Depois que Jesus estende a mão e o socorre, ele fala, homem de pouca fé. A fé é você acreditar naquilo que não é, como se já fosse, capaz de gerar milagres, capaz de fazer você andar sobre as águas. Enquanto você abraçar o medo, é você acreditar naquilo que não é, como se já fosse, para gerar crises, para fazer você afundar no mar. Cara, existe uma fábula sobre um camundongo. Ele vivia com medo dos gatos. Então chegou um mago, um mágico, teve dó daquele camundongo e transformou ele num gato. Depois desse momento, ele começou a ter medo de todos os cachorros. Então o mago pegou e transformou ele numa pantera. Quando ele virou uma pantera, ele começou a ficar com medo dos caçadores. O mago então volta ele a um camundongo e fala, não adianta, eu não posso fazer nada por você, porque você sempre vai ter a coragem de um camundongo. É preciso você ter coragem. Coragem, ela não é a ausência de medo. É apesar do medo você conseguir agir. Coragem é apesar de você estar com medo, você conseguir ir em frente. A gente está vivendo um momento muito complicado. A situação gerada pelo coronavírus em relação à economia, em relação à saúde, tem deixado muitas pessoas desesperadas. Quando eu estudava no terceirão, era recorrente a gente ver pessoas chorando pelo corredor porque estavam com medo do resultado que poderia vir. Há pessoas com medo em relação à área profissional,
em o que vão ser, em como as coisas vão acontecer. Há pessoas com medo em relação à área financeira. Cara, mas o que eu vou te dizer independe da causa do teu medo. Eu só quero que você saiba que assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, ele tá com a mão estendida para você. Cara, eu vou ler um trecho de Lucas bem longo, mas eu peço, por favor, presta atenção, ele é muito importante. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que alimento e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam nem colhem, nem têm despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocuparem com as outras? Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Cara, busquem primeiramente o reino de Deus e tudo aquilo que precisamos será acrescentado. Isso não significa para você sentar no sofá e simplesmente esperar Deus mandar as coisas no teu colo. Mas, cara, significa para você confiar nele. As portas certas vão se abrir, as coisas corretas vão acontecer. Mas você tem que confiar nele. Você tem que primeiramente buscar o reino de Deus. Quando você escolhe rejeitar o medo e agir pela fé, Deus vai reagir a isso e gerar um milagre. Cara, eu quero convidar você a exercitar a tua fé ao invés de abraçar o medo. Confia no Senhor, cara, porque Ele tá cuidando de você nos mínimos detalhes. Isso era o que eu tinha para trazer hoje e eu espero realmente que essa palavra possa ter te tocado. Se você quiser me ajudar na divulgação desse vídeo, publica lá nos stories e me marca. O meu Instagram vai estar aqui embaixo junto com todos os textos que eu uso no vídeo. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ouvir e cumprir o equibalo por parte de Cristo.